Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos visita. O salmista era alguém que confiava no Senhor, confiava na palavra. Salmo 119, no verso 50, ele fez a seguinte declaração: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra é quem conforta, a palavra é quem consola, a palavra é que gera aquilo que nós precisamos diante das dificuldades, das lutas, daquilo que Deus nos tem permitido viver neste mundo. Eu quero convidar você, em cima dessa palavra que você ouviu, cantada, o milagre começa quando a gente confia na palavra, na ação dessa palavra, Jesus Cristo, a palavra encarnada. Como salmista, o que me consola, o que me conforta na minha angústia, no meu sofrimento, na minha dor, é que a palavra do Senhor me vivifica. Então quero pedir que você ore por você e ore por mim, diante daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor, nos leve a confiar em Ti, a confiar na Tua palavra, a descansar na Tua soberania e poder, para experimentarmos a transformação no nosso coração, na nossa vida. Queremos desfrutar dessa vida abundante que o Senhor conquistou para nós em Cristo. E precisamos da ação do Teu Espírito Santo, aplicando a verdade da palavra. E nessa hora que nós vamos atentos, ouvirmos a Tua voz, nós queremos discernir a Tua vontade e viver a partir dela para a glória do Teu nome. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nós só vamos conseguir ouvir se o Senhor abrir os nossos ouvidos e tornar a mensagem compreensível. Faz assim, Pai, e usa-me por Tua graça e para a Tua glória como instrumento nas Tuas mãos nessa hora. Que eu sei das minhas limitações e dependo dos meus irmãos, dependo do Senhor como meus irmãos, para ouvir, para pregar, para viver essa palavra. E é por isso que nós juntos como igreja pedimos ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Qual a sua resposta para a seguinte pergunta? Você é uma pessoa murmuradora? Qual a sua resposta para essa pergunta? Você é uma pessoa murmuradora? Jesus ordenou aos seus discípulos, em João 6:43, o seguinte: não murmureis entre vós. Paulo aprendeu com ele. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ensinou: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como quem diz, vocês são diferentes dessa geração que murmura. Escrevendo aos Coríntios, ele faz uma exortação: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, Pedro, discípulo que andou com Jesus, também aprendeu com Cristo. E ele ensina a igreja, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, no verso 9. Ele diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você é uma pessoa murmuradora? Como somos, queridos, em relação a esse tema? Se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que as pessoas à sua volta murmuram, reclamam. Seja no seu trabalho, seja em casa, seja na rua, seja aqui na igreja. Muitos murmuram, das mais variadas formas, tendo os mais variados motivos. São murmurações
por algo que aconteceu, talvez por algo que não aconteceu, por algo que você pediu e não recebeu, por algo que você recebeu, mas não recebeu do jeito que você pediu. Nós murmuramos porque está muito quente. Nós murmuramos porque está muito frio. Nós murmuramos porque está sem chuva. Nós murmuramos porque está chovendo demais. E assim a gente vai murmurando. O que é murmurar? O dicionário diz que é soltar um lamento. Murmurar é reclamar de, é lastimar-se, é queixar-se, é apontar faltas, é formar um mau juízo. E aqui eu quero que você grave no seu coração, dentro daquilo que nós vamos conversar nessa noite. O dicionário diz que é o desprazer secreto não declarado abertamente. É um desprazer secreto não declarado abertamente. Ou seja, aquilo que eu murmuro, na verdade, não revela exatamente o que está no fundo do meu coração. Tem algo mais escondido por trás disso. E é isso que eu quero refletir com você. Algo escondido no meu coração, no seu coração, no coração de quem murmura. E que é preciso a gente identificar para poder ser curado desse mal, livre desse pecado. O que é que te leva a murmurar? Israel foi um povo que murmurou bastante. Basta a gente dar uma olhada na história, só a partir da escravidão. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 2. O povo cresce, o povo de Deus cresce. Morre o rei do Egito, que conhecia esse povo, e um novo rei começa a escravizar o povo. O texto de Êxodo 2, capítulo 2, verso 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Eles pedem socorro diante daquele estado de escravidão. Estão gemendo de dor e sofrimento. Deus ouve e age para livrar esse povo da escravidão no Egito. E mais, capítulo 3, versos de 7 a 9, você vai ver Deus falando que ouviu a súplica, que veio para livrar e que vai levar esse povo da terra do Egito para uma nova terra, a terra de Canaã. Uma terra boa e ampla, diz o verso 8, uma terra que mana leite e mel. É o lugar onde habita o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Então diz Deus que vai tirá-los dali e vai levá-los para essa terra boa e ampla, essa terra que mana leite e mel. No capítulo 5 de Êxodo, dos versos de 15 a 23, Moisés e Arão estão agindo sob a direção de Deus para começar a libertar o povo da escravidão do Egito. Só que Faraó fica mais nervoso por causa disso e aflige mais ainda o povo. E agora eles vão ter que preparar também a palha para fazer os tijolos. Antes eles tinham a palha, agora eles vão ter que preparar. E aí eles reclamam contra Moisés e Arão. Eles pedem para ser libertos, Deus começa a libertá-los e eles reclamam. Porque tem sofrimento envolvido nisso ainda. Capítulo 14, agora a gente dá um salto grande, verso de número 11, nós lemos assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles acabaram de experimentar um milagre tremendo. Todo o primogênito do povo egípcio morreu. De Israel, nenhum. E eles foram pelo deserto,
libertos do Egito. Fomos libertados dessa escravidão. Vamos para uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Mas diante do primeiro desafio, o Mar Vermelho, eles murmuram, reclamam, e reclamam com Moisés. Capítulo 15, verso 24. Eles já passaram pelo Mar Vermelho, experimentaram o milagre do Mar Vermelho, viram os egípcios serem engolidos pelo Mar Vermelho, chegam no deserto e não tem água. Verso 24 do capítulo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Capítulo 16, versos 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles acabaram de murmurar e receber água gostosa, potável, fresquinha. E agora estão reclamando porque não tem carne. E mais uma vez se levantam contra Moisés. E dizem, era melhor ser escravo comendo carne do que ser liberto e estar nesse deserto, dependendo de Deus. E aqui é um detalhe importante, eu queria que você visse no verso de número 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra quem, meus irmãos? Contra o Senhor. A minha e a sua murmuração pode parecer no primeiro momento contra alguém. No fundo, ela pode revelar que é contra o Senhor. E é por isso que ela vai se revelar em pecado. Capítulo 17, verso de número 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? De novo, o que está acontecendo com a cabeça do povo, com o que eles estão experimentando da parte do Senhor? Mais uma vez, estão com sede e não tem água. Assim sou eu e você. Recebendo provisão do Senhor, murmurando. Murmurando, Deus sendo gracioso, ouvindo a murmuração, atendendo até mesmo alguns desejos, caprichos do coração, para ensinar e corrigir, mas manifestando graça. E o povo voltando a murmurar. Agora dá um salto, troca de livro, e vai para Números, capítulo 14. Eles agora chegaram ao destino que Deus os estava conduzindo. O povo está diante da terra, e eles devem guerrear e tomar posse daquilo que Deus já deu para eles. Há uma promessa. E na força do Senhor eles devem entrar nessa terra e conquistar essa terra. Eu não vou ler, mas queria que você anotasse. Êxodo 23, você tem Deus fazendo a promessa claramente ao povo de que ele vai determinar que um anjo esteja com eles para que eles vençam e destruam todos esses povos aqui. Capítulo 23 de Êxodo, você pode anotar aí para você ler. Mas veja, capítulo 14, versos de 2 a 4. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Capítulo 14 mostra para a gente eles murmurando agora diante da terra que Deus levou. Eles chegaram. Tiveram várias situações difíceis, mas Deus trouxe. E eles estão diante da terra para entrar e conquistar. E Deus disse que vai dar. E hoje pela manhã você ouviu a mensagem, quem esteve aqui, onde o pastor Jailson deixou claro isso para a gente. Como que o povo precisava aprender a confiar em Deus. Mas era um povo que murmurava muito. Queridos, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo pertence ao nosso Deus. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele sustenta todas as coisas. Ele é quem provê cada uma das nossas necessidades. Ele é o único que tem domínio sobre todas as coisas do universo. Ele que tem o melhor para cada um dos seus filhos. Esse Deus é o Deus que eu e você cremos. E glórias a Ele. Só que eu e você murmuramos. Eu e você reclamamos, somos murmuradores, mesmo sabendo disso tudo. Então, Israel não é pior do que eu e você. Porque nós agimos tantas vezes do mesmo jeito. E a palavra de Deus nos mostra que há algo escondido por trás da murmuração. E é isso que nós precisamos identificar para sermos curados. Abra agora a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Capítulo 1 de Deuteronômio, a partir do verso de número 26. Esse texto, que eu vou fazer leitura e peço que você acompanhe e mantenha a sua Bíblia aberta, é o texto paralelo de Números 13, de 25 a 33. Texto que o pastor Jailson expôs hoje pela manhã. É o texto da nossa leitura da semana também. Por que é um texto paralelo? Deuteronômio, agora, Moisés está com o povo diante da terra prometida. Eles vão entrar para guerrear, mas não é o mesmo lá de Números, porque aqueles foram penalizados, tiveram que morrer todos os adultos, apenas Josué e Calebe, e os descendentes que viveram pelo deserto, é que agora vão ouvir quem Deus é, conhecer o propósito de Deus para adentrarem na terra. Então, nós temos aqui discursos de Moisés, quando o povo está diante da terra para entrar, e é um povo que precisa conhecer Deus, saber quem Deus é e o que Ele está fazendo. Então, Moisés diz assim, capítulo 1 de Deuteronômio, a partir do verso 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, Moisés disse para o povo: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de nossos filhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para nos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. E o pastor Jailson falou isso aqui pela manhã, a nuvem que os protegia do sol quente num deserto escaldante. Esse é o texto onde eu quero ver com vocês, queridos, o ensino sobre o que está por trás da murmuração, e que eu e você precisamos discernir para que vençamos. Que pecado está por trás, ou que me leva a murmurar? E eu quero ver apenas dois com você nessa noite. Primeiro, é a ingratidão.
Quando eu e você não reconhecemos a bondade de Deus, a riqueza dele em derramar profusamente sobre nós a sua graça e misericórdia, nós vamos murmurar. O final do verso 30, ele diz, gente, falando, na minha linguagem aqui, gente, vocês esqueceram tudo o que fez conosco o Senhor diante dos nossos olhos no Egito? Vocês esqueceram o que Deus fez? Vocês esqueceram que Ele tirou todos nós de lá, da escravidão? Vocês estavam gemendo e Ele ouviu a súplica e tirou vocês de lá? Vocês esqueceram que Ele deu água para vocês quando vocês tinham sede? Vocês esqueceram que quando vocês reclamaram que não tinham carne para comer, Ele deu codornizes para vocês? Vocês esqueceram que todo dia de manhã descia o maná que vocês iam recolher e comer, e que não precisava nem recolher mais do que o suficiente para um dia, porque todo dia Ele ia dar, com exceção do sábado. Então, na sexta-feira, você ia recolher o dobro, porque Ele ia dar o dobro. E assim se fez nesses anos do deserto. Vocês esqueceram de como Ele trouxe vocês até aqui. Como esse Deus é bom. E eles esqueceram. Verso 25. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Deus está dando essa terra para vocês. Mas eles murmuram. Verso 27. O povo esqueceu rapidamente, queridos, de todo o cuidado de Deus para com ele. De forma que são ingratos. Não reconhecem. Deus cuidou deles como um pai que leva o filho. Verso de número 31. Um homem que leva seu filho por todo o caminho. Por todo o caminho. Deus cuidou do povo como cuida de um filho. Deus guiou, direcionou, proveu, e agora o povo ingratamente murmura, reclama. Que coração terrível o nosso, meus irmãos. Veja que palavra dura no verso de número 27. Murmurastes, e aqui Moisés está falando porque Deus falou com Moisés, e Deus sabe o que está no coração de cada um. Deus ouvia o que cada um estava conversando nas suas tendas. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio. Eu tenho certeza que você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, muito dificilmente faria uma afirmação dessa. Você está passando por uma dificuldade terrível, talvez uma enfermidade incurável, acho muito difícil que você fale, Deus tem ódio de mim, deixar eu passar por isso. A não ser que o seu coração seja tomado de ingratidão e você se esqueça de quem Deus é e do que Ele tem feito na sua vida. A murmuração demonstrou ingratidão a Deus, queridos, e nós somos exatamente como o povo de Israel. Nós murmuramos. Como nós reclamamos. Como nós nos esquecemos de quem Deus é, do que Ele tem feito por nós a cada manhã e reclamamos. Há muito tempo atrás, eu ainda era funcionário público, nós tínhamos um ritual todo final de mês. Cada um chegava, o supervisor chegava com os contra-cheques, e aí nós abríamos os contra-cheques e íamos vendo se estava tudo certinho ali. E certa vez, um colega de trabalho falou assim, deixa eu pegar o meu contra-choque. Eu nunca tinha ouvido a expressão. Eu falei, contra-choque? Ele falou assim, porque a gente leva um choque quando vê que é a mesma mixaria do mês passado. E eu sorri quando ouvi isso e concordei com ele. Depois, muito tempo depois, eu fui incomodado pelo Espírito Santo. Hoje pela manhã, o pastor Jailson citou, em Números 11, que o populacho, um misto de gente que subiu com o povo de Israel do Egito, em direção a Nova Canaã, influenciou negativamente o povo de Israel. E eu quero que você abra aí, Números 11, verso de número 4. O texto diz assim, Números 11, verso 4. E o populacho
que estava no meio deles, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja como a influência de pessoas que não pertencem a Deus ou se afastaram das verdades divinas podem levar aqueles que são do povo de Deus a concordarem e a murmurarem, esquecendo-se da gratidão divina, da bondade divina e da gratidão que nós devemos a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tantas vezes aqueles que estão à nossa volta nos influenciam a murmurar, a reclamar. E isso revelará um pecado mais lá dentro, escondido dentro de mim e de você, que é a ingratidão, que é não reconhecemos a bondade de Deus sobre nós. Queridos, esse é o primeiro pecado. Não sermos gratos à bondade de Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho, um Deus que matou o seu próprio Filho na cruz, que permitiu que ele entregasse a sua vida e morresse no meu e no seu lugar. E a gente se esquece dessas coisas e fica murmurando por coisinhas pequenas. O segundo pecado, a gente vê no verso de número 32. Quero que você leia junto comigo. Deuteronômio, capítulo 1, verso 32. Vamos ler juntos? Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. É o pecado da incredulidade. O povo conhecia Deus. Quantos milagres eles tinham experimentado do Senhor? Quanto eles tinham recebido do Senhor? E agora que Deus diz, eu vou dar a terra para vocês, eles não confiam. E por causa disso, o coração derrete, é a expressão usada no texto, e eles querem escolher um capitão para eles voltarem para o Egito e serem escravos do Egito. Você deve estar pensando, isso é absurdo, eles estavam gemendo no Egito, queriam sair de lá. Saíram. Agora eles querem voltar porque estão com medo e não creem em Deus, não confiam em Deus. Queridos, Gênesis 15, 18 a 20, nós já temos lá a promessa para Abraão que tinha dado essa terra. Depois Deus diz novamente em Êxodo, eu dei a terra, eu vou dar a terra, vocês vão para lá que eu vou dar a terra. E o povo sabe disso, isso é continuamente falado e ensinado. E eles estão diante da terra e não creem. Não tem fé suficiente no poder desse Deus que já mostrou quem é durante toda essa jornada. Em várias situações, meus irmãos, eu e você murmuramos porque não cremos, não confiamos em Deus. Confiamos em nós ou confiamos nos outros. Quantas vezes eu e você reclamamos porque estamos olhando para a nossa força, ou talvez para a força do outro. Onde está a minha e a sua fé? No cuidado de Deus. E ele mostra no texto, olha, esse Deus cuidou de vocês o tempo todo, esse Deus vai pelejar por vocês, diz o verso número 30, porque ele prometeu. E ele já fez isso quando destruiu todos os deuses do Egito. Então eles tinham muitos motivos para confiarem. Como eu e você temos. Mas, quando somos tomados por falta de fé, por incredulidade, nós murmuramos. Só esses dois. Eu sei que você está lendo a Bíblia e o Senhor vai mostrar outros para você. Porque a leitura do plano bíblico tem nos confrontado continuamente. Estamos lendo Números, né, a leitura de hoje, capítulo 20, 21, já nos chama a atenção. Logo depois da morte de Miriam, capítulo 20 de Números, Moisés está diante da rocha, Deus fala para ele, fala com a rocha que eu vou dar água. O povo reclama. E agora veja, queridos, a situação de Moisés não é uma situação fácil. Porque o tempo todo o povo está murmurando contra ele, murmurando contra ele, murmurando contra ele. Ele é o líder. Miriam morreu. Ele está triste. É sua irmã. E o povo começa a reclamar de novo. Ele ora, Deus fala, vai lá e fala com a rocha.
mas o coração desse homem está tão cheio de turbulência que ele não tem, aquele que era um homem mais manso da terra, não tem condições de falar. Ele pega o cajado e bate na rocha 2 vezes. E o texto diz que por causa disso ele não vai entrar na terra. Desafiador o texto bíblico para mim e para você, porque nos chama a olhar para o coração e identificar como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. O que é que tem alimentado e motivado o nosso coração? Então, primeiro, as nossas murmurações podem esconder ingratidão. Nós não sermos gratos ao que Deus tem feito por nós, a sua bondade diante de tudo que Ele nos tem dado. Você acordou hoje, Deus te deu vida, e você está aqui por causa do cuidado do Altíssimo. Você está aqui nesse lugar porque Deus te sustenta. E nós precisamos lembrar isso todo o tempo para agradecermos a Ele. Queridos, quando o povo é ingrato a Deus, eles não valorizam a liberdade que eles têm, foram retirados do Egito, e também não reconhecem a provisão divina às suas necessidades. Então pense comigo, quando eu e você pecamos, estamos desvalorizando o perdão que recebemos de Deus. É como se disséssemos, queremos voltar para o Egito, queremos viver debaixo da minha vontade, pecando do jeito que eu pecava. E nos esquecemos que Deus é que provê não apenas a salvação, mas o perdão contínuo. E é somente Ele que nos conduz para vivermos diante dEle em santidade. E nós lemos isso agora em Levítico muitas vezes. Sede santos porque eu sou santo. Eu sou o Deus que vos santifico. Ele não pede nada que Ele mesmo não vai realizar na minha e na sua vida. Mas eu e você precisamos buscá-lo. Aí Ele vai fazer a obra. Mas eu e você precisamos ir até Ele. Então, quando pecamos, é como se disséssemos, melhor seria estar onde eu estava antes de conhecer Cristo. Mais prazer eu tinha na vida que eu levava do que agora diante do Senhor. É lógico que você não pensa assim quando você peca. Mas é isso que está acontecendo dentro do seu coração. Porque você está sendo ingrato diante do que Deus fez por você. Misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Porque nós somos desse jeito. Mas o segundo pecado é o da incredulidade, da falta de fé. Diante de situações difíceis para nós, nós nos esquecemos da provisão de Deus, daquilo que Ele já fez, de quem Ele é, e não confiamos, não cremos. Tantas vezes preferimos confiar em nós, nas nossas decisões, escolhas, planos, daquilo que nós vamos fazer, antes de colocar o joelho em terra e clamar a Deus graça e misericórdia. Que pecado pode estar sendo escondido na murmuração? 2 aqui para a gente refletir. Ingratidão, incredulidade. E nós precisamos identificar, queridos. Precisamos, naquele momento da murmuração, que o Espírito Santo te incomodar, parar, sondar o próprio coração e buscar descobrir por que você está murmurando. Eu e você precisamos estar atentos para não murmurarmos contra aquilo que Deus tem para nós. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo, não deixe escapar nada, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma expressão de alguém que sabia agradecer em qualquer situação. E talvez você esteja pensando, pastor, isso é difícil demais. Esse tempo de carnaval, aquele tum na minha janela, como é que eu não murmuro? Pois é. E é para você não murmurar mesmo. É para você botar o joelho no chão e interceder e pedir a Deus para salvar, para libertar. Porque se nós cremos que o homem sem Cristo foi afetado de tal maneira pelo pecado, que ele está totalmente tomado pelo pecado, é a depravação total, como é que você pode esperar que essa pessoa tenha bom senso e não vai fazer barulho da sua janela na época do carnaval? Ela vai fazer. Então a nossa teologia vem para a prática, quando eu reconheço isso, e aí em vez de murmurar, eu vou interceder, porque a imagem e semelhança do Deus vivo que as criou à sua imagem e semelhança, mas que estão cegas
pelo pecado. E que precisam conhecer Jesus para serem libertas. Talvez você seja como eu. Você quer abandonar a murmuração. Ah, pastor, eu quero ficar livre. Não aguento murmurar. Quero ficar livre. Quero abandonar as reclamações. E nós precisamos vigiar. Eu e você precisamos estar atentos. Alguém reclamou do seu lado, murmurou do seu lado, não vá junto, não. Seja amoroso e tente mostrar a bondade e levar a pessoa a reconhecer quem Deus é e o que Ele está fazendo para ser grato. Então nós temos que vigiar constantemente, queridos, as nossas palavras. Mas aquilo que sai da boca vem do que está no coração. Então eu e você precisamos cuidar do coração. Se você encher o seu coração de gratidão a Deus, por causa de quem Ele é, do que Ele faz, se você encher o seu coração de confiança nele, é isso que vai sair dos seus lábios. Mas quantas vezes eu e você ainda vamos sucumbir diante dos desejos do nosso coração e vamos murmurar? Só uma pessoa na face da terra, na história do mundo, não murmurou. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi o homem perfeito. Diante da falta de água e de pão, ele não murmurou. Ele agradeceu pela palavra de Deus, que era alimento para a sua alma. Jesus, diante da morte de um amigo querido, não murmurou. Foi para o monte orar. Diante da morte de outro amigo querido, ele não murmurou, ele chorou junto com as irmãs. Jesus, diante da traição de um discípulo que caminhou com ele, que ele ensinou, compartilhou o seu coração, ele não murmurou, ele chamou ele de amigo. No momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele está sofrendo o peso, a angústia toma sua alma, porque sobre ele virá todo o pecado de todo o povo escolhido de Deus. Ele não murmura. Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E diante daqueles que o pregaram na cruz, ele de braços abertos, cravado, sangrando, a ponto de dar seu último suspiro, ele não murmurou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ora pedindo perdão. Eu e você só vamos vencer a murmuração unidos em Jesus Cristo. E é porque eu e você temos vida em Jesus que nós podemos vencer. Porque é Ele quem ensinou o tempo todo a agradecer e reconhecer a bondade do Pai e viveu a sua vida confiando na direção do Pai, cumprindo tudo para a glória do Pai. Após um naufrágio, um único sobrevivente agradece a Deus por estar vivo, por ter conseguido se agarrar a um pedaço de pau que sobrou e ser conduzido pelas ondas até uma ilha deserta. E chegando lá, mesmo a ilha desabitada, ele sozinho, ele agradeceu a Deus porque estava ali vivo. Com muita dificuldade, ele foi ajuntando partes dos destroços, fez um pequeno abrigo, e aquilo que ele ia achando, ele ia guardando lá naquele abrigo, e o abrigo servia para protegê-lo do sol, protegê-lo da chuva, do frio, dos animais. E ele agradecia a Deus, todo dia. Nos dias que ele saía para buscar alimento, e ele conseguia pegar alguma caça, alguma fruta, ele voltava jubiloso e agradecia a Deus pela provisão. Um dia, ele sai em busca de alimento. O dia estava quente. Quando ele volta, vai chegando perto, ele vê que o abrigo dele pegou fogo. E sobe uma fumaça muito grande. E ele olha para aquilo e ele não agradece. Nessa hora, ele diz: por que, Deus? O pior aconteceu. Era o meu lugar seguro.
E o Senhor deixou acontecer isso. Por quê? E ele reclamou, ele murmurou, ele chorou, até que dormiu. Acorda com o estrondo da buzina de um navio. E quando chegam perto da praia para pegá-lo, ele pergunta: vem cá, como é que vocês souberam que eu estava aqui? E a resposta foi: nós vimos a fumaça do sinal que você fez. E ele não fez sinal nenhum. Deus fez o sinal. Deus fez o sinal. Queridos, eles viram o sinal de fumaça porque Deus está conduzindo a história, a minha e a sua. É comum nós nos sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria. Até diante de injustiças que a gente vê diante de nós. E aí murmuramos e reclamando, mas Deus está no controle, está agindo. E eu e você precisamos aprender a descansar e a confiar, queridos. Então, não murmure, agradeça. Não murmure, confie e creia. Não murmure, agradeça sempre, como Cristo nos ensinou. Deus enviou Jesus Cristo, queridos, exatamente para que eu e você pudéssemos vencer a murmuração, porque Ele não murmurou. E se você que não tem salvação, que ainda não desfruta de vida eterna com Jesus, está murmurando: por que eu não tenho essa salvação? Por que eu não desfruto dessa vida, dessa confiança que eu vejo alguns crentes tendo? Não murmura, não. Confie em Deus e peça para Ele salvar você da sua condenação. Peça a Ele para transformar a sua vida. Peça a Ele para te dar fé. Peça a Ele para te levar a viver a vida com Cristo. Ele vai te ajudar a não murmurar, mas agradecer. Jesus nos salvou e nós vamos participar da ceia. Lembrando disso, Ele que não murmurou nos salvou para que nós não murmuremos mais. Pelo contrário, vivamos em amizade com Ele, sustentados por Ele, aguardando o glorioso dia da grande festa e maior festa de todas, as bodas do Cordeiro. Eu quero orar com você, convido você a fechar os seus olhos. Dedique um tempo para a sua oração, à luz do que o Espírito Santo falou a você. A Deus, nós reconhecemos, nós entendemos que nós temos, nós recebemos do Senhor. E é o melhor para nós, mas o nosso coração ainda sofre por causa do pecado. E tantas vezes esquecemos de agradecer e aí somos tomados por ingratidão. Tantas vezes deixamos, ou começamos a confiar em nós mesmos, nos homens, e deixamos de confiar no Senhor. E aí a murmuração toma o nosso coração. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a vigiar diante das murmurações que ouvimos. Mas Espírito Santo, toma o nosso coração e livra-nos de murmurar contra o Senhor. Faça que dos nossos lábios saiam apenas palavras de louvor, de gratidão, de adoração, de confiança, de fé. Deus, em nome de Jesus, para que isso se torne um testemunho às pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nos ajude a influenciar as pessoas que ainda não te conhecem, para que vejam o teu cuidado, a tua provisão, a tua bondade. E não sejamos envolvidos, influenciados pelo populacho, que não crê e não confia no Senhor. Pai, aumenta a nossa fé. Senhor, dá-nos um coração grato a Ti em todo o tempo. Senhor, nós precisamos da Tua força. Nós precisamos da Tua capacitação. Nós precisamos da Tua presença, Jesus, em nós. E é por isso que nós te pedimos, em nome do nosso Salvador. Amém.